Fala, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, espero que estejam todos muito bem. Vamos lá para mais uma aula, né? Mais um encontro híbrido nessa modalidade à distância. Vamos fazer o melhor possível para entregar um conteúdo legal para vocês e, como vocês sabem, fico à disposição aqui para esclarecimentos, dúvidas, né? Vamos seguir nosso conteúdo programático, então. Gente, a gente vinha tratando de licitações, né? Licitação, só para retomar, aquele processo administrativo específico, né, que tem uma finalidade específica de obter a melhor proposta, o melhor produto, o melhor serviço, enfim, obter aquela melhor resposta para uma necessidade pública, né? A licitação foi tratada algumas vezes por nós, né, nas nossas aulas, como um caminho a ser percorrido entre uma necessidade pública identificada pelo administrador e um contrato administrativo, que é o documento que formaliza, que vincula essa relação jurídica que passa a existir a partir de então. Então a gente tinha um caminho chamado licitação. A partir de agora a gente está falando do caminho, do destino final propriamente dito, que é esse contrato administrativo, né, gente? Bom, pessoal, a título de introdução, conceituação, só para a gente ir esquentando as turbinas, né? Vamos lembrar que a administração pública ela pode firmar contratos de natureza de índole privada, contratos privados da administração, é como a doutrina vai tratar isso, e esses contratos vão ser pautados pela predominância das regras de direito privado e pela uma questão de horizontalidade entre as partes contratantes, tá? A utilização desse instrumento jurídico ela é excepcional. São pouquíssimos os casos em que a administração pública vai utilizar essa ferramenta. Tá? Um exemplo disso são contratos de locação nos quais a administração pública figura como locatária, como inquilina. A gente pode, então, partir da ideia de que daí, nesse tipo de situação, vai prevalecer regras do direito privado e também vai haver um caráter de horizontalidade. Mas, no mais das vezes, na grande infinidade de casos, a gente vai estar diante de contratos administrativos propriamente ditos. Tá bem? E é esse o assunto da nossa aula. Esses contratos administrativos eles são pautados pela verticalidade, então diferente do que acontece lá nos contratos privados, há uma relação vertical, tá? Ou seja, a administração pública ela não senta na mesa em pé de igualdade com a outra parte, com a parte contratada. Ela possui uma condição negocial superior, uma condição de prevalência em relação à empresa, ao indivíduo particular que vai ser contratado. Então é pautado pela verticalidade. E segunda situação, segundo traço marcante é que esse tipo de contrato, o contrato administrativo propriamente dito, ele segue, sobretudo, regras de direito público. Ele se submete ao regime de normas do direito público. Tá bem, gente? Então aqui é quase antagônica a situação, embora sejam duas espécies negociais que a administração pública possa utilizar. A segunda é o objeto do nosso estudo aqui, é o objeto do direito administrativo. Tá bem, gente? Acho que então, na sequência disso, é importante a gente ter em mente os pontos de diferença entre um contrato administrativo propriamente dito e os contratos puramente privados lá do Código Civil. Tá? Então vamos aqui lembrar de três aspectos elementares que são utilizados na teoria geral dos contratos lá do direito civil e comparar e tentar enxergar o porquê que a gente não utiliza de forma idêntica, de forma igual, de um ramo para o outro. Há diferenças. Primeiro traço marcante que se observa lá no direito civil e que não se aplica de forma integral aqui no contrato administrativo é a questão da autonomia das partes, a autonomia negocial. Lá no direito civil, a gente tem que se lembrar, no direito privado como um todo, né, que tudo é lícito a menos que a lei proíba. Então há um amplo espaço de autonomia para as partes sentarem, negociarem, inclusive utilizarem contratos que não têm uma previsão explícita, né? Digamos, a lei prevê comodato, compra e venda, locação, doação, enfim, mútuo, cessão, vários tipos de contrato. E mesmo aqueles que não estão explicitamente previstos, as partes podem vir a negociar desde que o objeto por trás disso seja um objeto lícito, possível e determinável. Então há uma ampla
um amplo espaço negocial e a vontade das partes prevalece. A vontade é aquela que tem que ser cristalina, não pode ser viciada, tem que ser uma vontade clara, né? Sem defeitos, sem dolo, sem fraude, sem coação, né? Isso é o que prepondera lá no direito privado. No direito administrativo, a autonomia da vontade, de certa forma, até existe, tá? Mas não é uma vontade subjetiva, solipsista do administrador ou da parte contratada. É uma vontade que decorre da lei. A lei é que fixa os parâmetros. Então aqui é uma concretização do princípio da legalidade. Não dá para ir além, não dá para querer o contrário do que a lei diz, né? E aqui a gente pode lembrar daquelas noções lá das aulas iniciais do Direito Administrativo 1, no que se refere ao princípio da legalidade. Se na legalidade, lá na esfera privada, significa dizer que tudo que não está expressamente proibido se presume permitido, aqui no direito administrativo, tudo que não está expressamente permitido se presume proibido, né? É o sentido oposto. Então, justamente, a vontade ela está delimitada em lei. Tá? Por isso, não se fala numa autonomia da vontade pura e simples. Segundo aspecto, gente, que não podemos fazer confusão, é a questão do pacta sunt servanda. Tá? Esse princípio, né, essa regra do direito contratual, que nada mais é do que estabelecer que o contrato faz lei entre as partes, que o contrato deve ser cumprido, de fato é aplicável lá no direito civil, obviamente, no direito privado como um todo, embora sofra às vezes algumas mitigações quando a gente estiver diante de um caso de abuso de direito, né, de juros abusivos, enfim. Mas a regra geral é que lá, sim, pactos precisam ser cumpridos, contratos precisam ser obedecidos, pacta sunt servanda. No direito administrativo, por conta da supremacia do interesse público, por conta da discricionariedade administrativa, por conta da autonomia que o administrador tem para deliberar e eventualmente fazer alterações unilaterais, aquele contrato, embora sim ele deva ser cumprido, não se leva ao pé da letra essa exigência. Isso resta mitigado, resta relativizado. Essa obrigatoriedade de seguir a risco o contrato é relativizada e a gente vai falar sobre isso ao tratar de cláusulas exorbitantes um pouquinho mais adiante. Tá bem, gente? Então o pacta sunt servanda existe no contrato administrativo, porém de uma forma muito mais atenuada. E o terceiro aspecto que nos diferencia lá da teoria geral dos contratos do direito privado é a questão da igualdade das partes, gente. Não se fala em igualdade das partes no direito administrativo. Como eu falei na introdução, diferente do que acontece na esfera privada, onde as partes sentam numa mesa para negociar em pé de igualdade, no direito administrativo prepondera uma verticalidade. Normas, deliberações que vêm de cima para baixo, cabe ao contratado aceitar ou não. Se ele não aceitar, ele sai fora da relação contratual, ele nem assina o contrato. Mas boa parte dos itens, das cláusulas, não podem nem ser objeto de deliberação, de debate. Tá bem, gente? Então aqui também a igualdade das partes ela é colocada de lado. Então eu teria esses 3 pontos de diferenças mais sensíveis para indicar para vocês. Tá bem? Agora no próximo vídeo a gente vai falar sobre as características dos contratos administrativos.